novamente à nossa mesa jurídica e hoje estamos de forma EAD. Bom, iremos falar hoje sobre um assunto de muita importância, principalmente para a nossa sociedade, por se tratar de um problema recorrente, que seria a doação de órgãos. Bom, para falarmos sobre a doação de órgãos, acho que podemos voltar a um tópico de veras importante da aula passada, que seria os direitos da personalidade. E para isso iremos relembrar o que é. Bom, o que são os direitos da personalidade? Bom, os direitos da personalidade são o quê? São os direitos essenciais à dignidade e integridade. Independem da capacidade civil da pessoa, onde protege tudo que lhe é próprio, como a honra, a vida, a liberdade. Bom, a privacidade e a intimidade, entre outros, ou seja, são direitos originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos. É uma variável psicológica individual formada por um conjunto de traços e particularidades psicológicas internas de cada pessoa, ou seja, cada um de nós possuímos nossa própria personalidade, e esse fato determina as ações e formas de adaptações das pessoas diante as circunstâncias fundamentais do nosso dia a dia. Bom, logo, quais são os limites do direito da personalidade? Bom, os direitos da personalidade são, portanto, direitos subjetivos absolutos, sendo que regulam os aspectos mais essenciais e relevantes da sociedade humana. Esses direitos, ou seja, não possuem caráter patrimonial e, logo, não há um limite expresso do que ele pode ou não ser, pois são inalienáveis, intranscritíveis e irrenunciáveis, ou seja, são direitos que não possuem certo limite. E como a personalidade entra na doação de órgãos? Bom, o artigo 4º da Lei 9.434 de 1997 diz que o direito da personalidade vai se referir à liberdade de escolha do doador, no caso, quando não é levado em consideração, somente se o doador ele tomar partido de conhecer que existe uma regulamentação referente à doação de órgãos no estado no qual ele vive, ou seja, no estado brasileiro. No caso, verá se ele será capaz de movimentar sua resposta. Caso contrário, a doação ocorrerá sem uma manifestação do possível doador. E para entendermos melhor sobre este assunto, iremos passar para a nossa ilustre convidada, Joycelane. Boa tarde a todos. Sou a doutora Joycelane e estou aqui novamente no Mesa Jurídica para abordar um assunto muito relevante, que é a doação de órgãos. A doação de órgãos é um ato por meio do qual podem ser doados partes do corpo, sejam órgãos ou tecidos de uma pessoa, para serem utilizados no tratamento de outra pessoa, com a finalidade de restabelecer as funções de um órgão ou tecido doente. O indivíduo que esteja necessitando do órgão ou tecido o receberá por meio de realização de um processo denominado transplante. A Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, estabelece a doação de órgãos de uma pessoa a outra, desde que observado o sentido gratuito e não prejudicial desse feito. Essa disposição segue que determina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 199, parágrafo 4º. A doação de órgãos pode ocorrer em vida ou após a morte do doador. Em ambas as situações, existe a necessidade de autorização expressa para a concretização da doação, ou seja, é necessário demonstrar de forma objetiva a autonomia da vontade a respeito de tal decisão. A lei supracitada trabalha em seu artigo 4º a possibilidade de existência de uma presunção de doador. A família pode, seguindo os ritos da lei, manifestar em nome do parente morto tal vontade. Uma vez realizada tal presunção, temos a efetivação da doação,
Porém, tal concretização ocorre por vontade de terceiro, mesmo parente, mas não pela manifestação de vontade do próprio titular doador. A doação é instituto regulado pelo Código Civil Brasileiro de 2002, em seu artigo 538, que prevê que a parte pode dispor livremente do que lhe pertence em prol de outrem. Como definição, pode ser citado o que menciona Pamplona Filho em sua obra. A doação é um negócio jurídico em que mais nitidamente identificamos a faculdade real de disposição, inerente ao direito de propriedade. Bom dia, eu sou a doutora Camila Belzin e vou prosseguir falando sobre como funciona a doação de órgãos em outros países. Bom, desde o dia 1º de janeiro de 2016, todos os franceses são considerados doadores de órgãos até que declarem o contrário em um registro oficial. A decisão foi tomada pelo governo após um número grande de mortes na fila de transplantes em 2015. A Agência de Biomedicina do país organizou propagandas em massa na TV para informar a população sobre as novas regras de doação durante o mês inteiro. Só em 2015, cerca de 553 pacientes morreram na fila de transplantes, segundo o jornal francês L'Express. Espanha e Bélgica são os outros países da Europa que adotam o mesmo modelo de doação de órgãos, ocupando primeiro e terceiro lugar, respectivamente, no ranking do Registro Internacional de Doação de Transplante de Órgãos, em 2015. Bom, os países que mais doam órgãos do mundo em relação à quantidade de transplantes por milhão de habitantes são Espanha, França, Bélgica, Malta, República Tcheca, seguidos de Finlândia e Noruega. Para ser um doador, a pessoa deve preencher um registro na internet ou deixar uma declaração escrita e assinada por parentes antes da morte. A vontade da família de não doar os órgãos só será respeitada caso ela apresente alguma prova de que o morto recusava ter os órgãos doados. Boa tarde, queridos telespectadores do nosso programa Mesa Jurídica. Doutor Anderson Gomes aqui falando com vocês. Infelizmente não pudemos ter feito esse encontro, presencialmente, por trâmites para alguns convidados, mas estamos aqui trazendo conteúdo para vocês novamente. Bom, eu fui responsável por trazer alguns exemplos, especificamente um exemplo sobre casos de jurisprudência em entendimento de doação de órgãos. Um exemplo que eu achei interessante trabalharmos hoje e apresentar para vocês seria o caso da doação de órgãos por parte dos incapazes ou relativamente incapazes. Seriam aqueles que possuem menos de 16 anos ou jovens emancipados. Bom, segundo a Lei 9.343 de 1997, a doação de órgãos não seria algo possível por parte desses jovens, desses indivíduos, por conta de sua faixa etária. Muito menos pós-mortem. Por quê? O artigo 4º desse decreto de lei, desse projeto de lei, e o artigo 5º não permitiam ocorrer este fato. Entretanto, por conta de uma revogação de lei por conta desta lei ter sido revogada pela lei número de 10.211 do ano de 2001, salvo engano, houve modificações nesses artigos, artigo 4º, artigo 5º, e dentre outros artigos muito importantes neste tópico. Bom, eu vou ler o artigo 4º para vocês, para ficar um pouco mais claro. Bom, a retirada de órgãos, a retirada de tecidos e órgãos e parte do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização de cônjuge, parente ou maior de idade, obedecendo a linha sucessória ré colateral, até o 2º grau, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Além disso, o artigo 5º
permite a doação de órgãos de incapazes juridicamente pós-mortem, bastando assim a autorização dos responsáveis legais deste menor de idade. Isso é algo que a jurisprudência do STJ vem abordando, além pelo fato principalmente dessa lei sempre ter sido modificada, desse projeto de lei está totalmente diferente do que foi abordado, do que foi proposto, né, lá em 1997. Agora eu vou passar para meu próximo colega, para minha próxima colega, que é a doutora Rawane Peixoto. Muito obrigado pela compreensão e por acompanhando, mesmo não estando presencialmente. Tchau, tchau. Eu sou a doutora Rawane Peixoto, né? Vou falar agora sobre a questão da doação de órgãos no nosso país, tá? Eu quero dar início a esse assunto falando da data do dia 27 de setembro, que foi instituída como uma data nacional para a divulgação das ações relacionadas à doação de órgãos, tá? Por que isso acontece? Porque um dos principais obstáculos no nosso país para a doação de órgãos é realmente o conhecimento das pessoas sobre a lei, sobre o assunto, né? Tudo isso. Então, foi instituída essa data justamente para a divulgação do assunto. Por que é importante conhecer essa lei, né? Por exemplo, de acordo com a nossa legislação vigente, é necessário, na hora do transplante, da doação, que exista a autorização da família. Então, é importante existir esse diálogo entre a família sobre o interesse de ser um doador de órgãos. Isso de acordo com a nossa legislação. Então, é muito importante conhecer a legislação para que esse não continue sendo um dos maiores obstáculos para a doação de órgãos no nosso país. Bom, conhecendo agora um pouco sobre os sistemas responsáveis sobre isso aqui, a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que é responsável por 95% dos transplantes de órgãos e é o sistema público de transplante maior do mundo, tá? Como isso acontece ali? O órgão que vai ser doado, ele vai ser encaminhado para o paciente que está registrado em uma lista única. Essa lista única da Central de Transplante de Secretaria de Saúde de cada estado, tá? Então, vão encaminhar o órgão para essa pessoa que está registrada ali na lista. E tudo isso ocorre sobre a supervisão da CNT. O que seria a CNT? A CNT é o Sistema Nacional de Transplantes, tá? O Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde, ele vai cuidar ali realmente da regulamentação, o controle e o monitoramento do transplante de órgãos do Brasil. E para atingir esse objetivo, a CNT ela vai usar alguns artifícios, como, por exemplo, a gestão política, a promoção da doação, a logística, autorização e renovação de equipes e hospitais, né, para realizar os procedimentos. Ela também vai cuidar de financiamento e elaboração de portarias que vão ser responsáveis por acompanhar todo esse processo, tá? Desde a doação do órgão até o de saúde de cada estado, tá? Então, vão encaminhar o órgão para essa pessoa que está registrada ali na lista. E tudo isso ocorre sobre a supervisão da CNT. O que seria a CNT? A CNT é o Sistema Nacional de Transplantes, tá? O Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde, ele vai cuidar ali realmente da regulamentação, o controle e o monitoramento do transplante de órgãos do Brasil. E para atingir esse objetivo, a CNT ela vai usar alguns artifícios, como, por exemplo, a gestão política, a promoção da doação, a logística, autorização
e renovação de equipes e hospitais, né, para realizar os procedimentos. Ela também vai cuidar de financiamento e elaboração de portarias que vão ser responsáveis por acompanhar todo esse processo, tá? Desde a doação do órgão até o paciente já transplantado. Então, é de extrema importância esses sistemas, né, que nosso país tem com a doação de órgãos. E vou ficando por aqui, né? Vou finalizando aqui o nosso programa de hoje. Eu espero que tenham entendido, que tenham se conscientizado, entendido a importância da doação de órgãos, não só no nosso país, como no mundo inteiro, porque a doação de órgãos, ela realmente vai salvar vidas. É isso, obrigada. E assim chegamos ao final de mais uma mesa jurídica com esses ilustres convidados que acredito que de forma clara e objetiva trouxe a melhor explicação sobre como funciona a doação de órgão no nosso querido país. Agradeço a presença de todos e espero que tenham um bom dia. Assim, tchau, tchau!